Está na hora da entrevista do dia, hoje com Luciano Penteado. Bem, e hoje vamos falar sobre os 20 anos do PSOL, completados agora em 2025, e as pautas mais urgentes do Congresso. Eu converso com o deputado federal da Legenda, Ivan Valente. Deputado, muito obrigado pela presença e boa noite. Eu que agradeço, Luciano. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Deputado, 20 anos da criação do PSOL, um dos partidos aí mais novos da nossa República, e a Legenda já começou a receber sugestões para atualizar, digamos assim, as diretrizes do partido desde a sua fundação, inclusive recebendo sugestões dos apoiadores, da militância, enfim. O senhor, que já foi inclusive presidente nacional da Legenda, quais são, na sua visão, esses pontos mais urgentes ou os mais relevantes a serem, digamos assim, atualizados aos nossos tempos? Primeiro, Luciano, quero me permitir dizer que já fundei muitos partidos na clandestinidade, na ditadura militar, fui fundador do PT, fiquei 25 anos lá, 23 anos no Diretório Nacional, tenho 4 mandatos pelo PT e 5 para 6 mandatos pelo PSOL, que eu ajudei a fundar também 20 anos atrás. Então eu posso dizer que o PSOL saiu do PT, mas ele é um partido que conseguiu se consolidar. O PT é um partido gigante, era um partido que já tinha 25 anos e era um partido que chegou ao poder, né? Então, é por isso que eu digo que ele é um partido vitorioso dentro de uma disputa no campo de esquerda, né? E todos achavam que não seria possível, mas ele se mostrou não só possível, como viável e necessário. Então, nós passamos por essa fase toda, né? Inclusive dos movimentos em que cresceu a extrema-direita no nosso país, a partir de 2013, né? Tivemos um papel importante de oposição programática, democrática e de esquerda ao PT no poder, inclusive o governo Lula e Dilma e etc. Mas com a evolução, né, da conjuntura política brasileira pela direita e depois pela extrema-direita, né, nós lançamos candidatos a presidente até 2018. Em 2022, apoiamos Lula porque se formou uma frente, entende, contra o fascismo no nosso país, que foi esse entreveiro que nós tivemos, um governo que é um retrocesso civilizatório e uma tentativa de golpe de Estado. Mas essa atualização, então, tem no seu centro o combate à extrema-direita? Certamente, certamente. Agora, um partido depois de 20 anos, né, naquele momento de fundação, ele tratou mais da questão conjuntural e foi se adequando, incorporando coisas. Mas agora nós estabilizamos o partido. Ele está implantado nacionalmente, ele tem 14 deputados, entende? Então é um partido que precisa de uma atualização estratégica, entende? E tática também, apesar da gente fazer as análises consequentemente a cada ano, a cada momento, a sua direção nacional, seu executivo e seus congressos. Sim. Mas agora nós vamos partir para um congresso mesmo, entendeu? Ou seja, nós precisamos fazer uma atualização que leve em conta as grandes mudanças estruturais que nós tivemos neste período, em todos os sentidos. Então, as novidades, a partir da crise de 2008, que foi uma crise mundial do capitalismo, ou seja, depois de 2029 foi a maior crise e ela vem repercutindo até hoje. E também pela mudança no modo de produção capitalista, pela informatização, pela robotização, pela internet, pela criação de redes sociais. Tudo isso aí é uma grande novidade, né? E nós temos que assimilar o que a conjuntura está apresentando e, por outro lado, defender a democracia brasileira. E sem alterar as pautas principais? As pautas principais que miram no sentido da combate à desigualdade social, participação popular, justiça social e distribuição de renda, geração de emprego, entende? E dignidade para todos os trabalhadores, com acesso à saúde, à educação, mas mais do que isso, mirando nas mudanças das relações de trabalho também. Aproveitando esse gancho que o senhor comentou da extrema-direita, que é um fato, né, está na história e tal, a própria extrema-direita e os opositores de centro, digamos assim, costumam se direcionar ao PSOL
chamando o partido de radical. Não só o partido, alguns integrantes e tal, eles se utilizam muito dessa pecha, digamos assim, dessa alcunha, ainda que não seja uma questão para o partido, mas existe essa denominação. Isso é uma questão que vocês costumam discutir, quer dizer, amenizar esse apelido que foi dado ao partido é uma questão a ser discutida, vocês costumam tratar disso talvez no sentido de se deslocar mais em direção ao centro, ou isso não é uma questão? Não. Pelo contrário, aqui o Brasil está precisando que se desloque à esquerda, porque o país foi para a direita nesse último momento. Não só a extrema-direita bolsonarista, como o centrão se bolsonarizou no último período. Então você tem uma esquerda que está atacada, apesar da vitória do Lula. Entende? Mas se você for ao Congresso Nacional, você terá uma correlação de força muito insatisfatória, muito conservadora. Mas pegando o termo que você nos propôs, que é a questão do ser radical, que nós entendemos como a interpretação do que é aquilo que vem pela raiz. Então é atacar os problemas pela raiz. Então a alcunha de que o radical é o extremista, isso é um erro. Não é essa a questão. Radical é você ter um programa de mudanças econômicas, políticas e sociais a favor das grandes maiorias e que seja radical nesse sentido, no sentido de incorporar os excluídos, os de baixo. O progressismo mesmo. O progressismo, entende? A democracia, a luta pela liberdade. Então, nisso nós somos intransigentes. Por exemplo, nós combatemos a ditadura há 21 anos. Nós não podemos aceitar que se tente um golpe de Estado com um presidente eleito legitimamente. Foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, nós temos um combate radical a eles e nós entendemos que o ex-presidente da República é o chefe, sim, de uma quadrilha que preparou um novo golpe de Estado. E pela primeira vez nós vamos ter generais que serão condenados a longos anos de prisão. Sobre esse assunto da anistia, né? Tem tramitado no Congresso o PL da anistia, proposto pelo próprio PL, né? O PL do PL, né? Mas o próprio presidente da Câmara disse que não é uma urgência no momento, que há questões econômicas e, sobretudo, a questão da segurança também, que são mais importantes para serem votadas. Como que o pessoal tem avaliado essa questão da anistia às pessoas envolvidas naquela tentativa de golpe do 8 de janeiro? Esse documento, na visão do pessoal, essa votação, na verdade, ela tem chance de ser aprovada? Não, primeiro eu queria falar que a maioria das pessoas na sociedade civil é contra a anistia. Datafolha, 56% são contra a anistia, que os bolsonaristas querem passar uma borracha como se nada tivesse acontecido no nosso país. Mas a questão principal é que essa é uma questão da justiça. Ela está no judiciário. Tem uma ação penal em curso. Inquérito, né? Um inquérito em que nós já temos centenas de réus que já negociaram, aqueles que quebraram a Praça dos Três Poderes, etc. Mais de 500 já solucionaram os seus problemas com a STF, só 200 ainda querem continuar. Então, e agora é que chegou ao núcleo duro do golpe, que é o Bolsonaro, seus principais auxiliares, e aqueles que prepararam as ações do golpe, como foi agora, mais 7 condenados viraram réus. Agora o processo vai correr para a condenação, porque as provas são cabais, entende? As provas são sustentáveis, são densas, entende? Não há como fugir de uma realidade tão objetiva. Então, nós vamos entendendo que essa é uma questão judicial. Então, muito boa posição hoje do presidente da Câmara, porque ele vem sendo muito pressionado com obstrução da pauta. Eles falaram que vão continuar a obstruir, mas não terão mais força. Deputado, temos pouquinho tempo, mas só para encerrar com uma última questão, rapidamente, Glauber Braga, que é colega do senhor de partido, do PSOL, também está tramitando uma possível cassação do mandato dele por uma agressão ao militante do MBL. O próprio deputado se defende dizendo que houve já outros ataques desse homem, então teria sido uma reação dele. Enfim, o fato é que existe a possibilidade dele ser cassado. Queria saber
se o senhor não acredita que se der tudo certo, digamos assim, para o pessoal, ou seja, se ele não for cassado, se isso não é ruim porque abriria um precedente para possíveis outros tipos de agressão. Qual que é a visão do senhor? Não, veja, eu estou na Câmara há 26 anos, entende? Então, quero dizer a você o seguinte, eu nunca vi um parlamentar ser cassado porque ele foi provocado por um provocador dentro da Câmara e ele simplesmente empurrou o sujeito para fora, entende? Então, o que acontece é o seguinte, esta é uma perseguição política, é uma tentativa de calar o pessoal. Isso não acontecerá e haverá negociações. E o mandato do Glauber, ele vai ficar. Na minha opinião, ele vai ficar. Ele pode receber uma advertência, uma pequena suspensão, mas não. A cassação será uma aberração jurídica e política na Câmara dos Deputados. Seguiremos acompanhando. Deputado Ivan Valente, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e pela sua presença e até uma próxima. Eu que agradeço, Luciano. Obrigado, boa noite. É isso aí, voltamos com vocês, Luciano e Laerte.